eu sou Juliana Cury. Oi, galera, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo a Restritos. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Foi um professor, depois virou um grande amigo, Gregório Araújo. Olha só. Esse cara mesmo, hein? Obrigado por ter vindo, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, prazer também é meu. Se apresenta pra galera. Bom, eu sou Gregório Araújo, sou nascido em Londrina, fui criado em Campo Grande, fui formado pela Uniderp, segunda turma da Uniderp, e devido a algumas coisinhas eu acabei voltando para Londrina e lá estou até hoje. Tenho minha clínica, atuo com terapia manual e mais algumas coisinhas aí que a gente vai conversando no longo do dia aqui. Não, Londrina é terra boa. Suspeito, né? Sou suspeita pra falar. Faz um teste, fala porta. Porta. O duro que nós também aqui daqui, também né? Ah, porta e pé vermelho, né? Isso. Porta, porteiro e portão. Aí pronto. O que diferencia o tereré, né? Exato. A gente tá aqui com o nosso. Eu não converti, eu tô na água só. É o primeiro episódio que a gente grava com tereré. Verdade? Estamos estreando tereré dessa Obrigado. vez. Estreia do tereré aqui no Restritos. Que legal. Valeu, Muito gente. bom. Greg, chamar de Greg. Pode, Né? à Por vontade. favor. A gente fala da amizade de muito tempo, é difícil chamar de Gregório, né? Fica muito formal. Não, muito formal, né? Formal. Greg, quanto tempo você passou aqui no Mato Grosso do Sul? Eu vim dar aula acho que 2013, 2014. Então são 8 anos. Olha só. 8 anos atrás. E ficou quanto tempo aqui? Ah, não, porque eu fui que você ficou aqui. para dar aula aqui, não. Que eu fui para Ah, Mato não. Grosso do Sul foi em 90. Eu fui para Campo Grande, e aí fiz toda a parte de escola, tudo mais. Aham. Estudei, passei na faculdade, até 2003. Em 2003 eu fui para Londrina. Na verdade, eu estava indo para São Paulo para fazer um estágio no Guarani. Eu jogava basquete, né? Então eu ia jogar basquete e fazer a parte de físio até sair uma vaga ou no São Paulo ou no Corinthians para fazer estágio remunerado lá na parte do futebol. Acabou que, né, os pais aí, não, você não vai porque não sabe e tal. E aí acabei ficando por Londrina e lá eu comecei a cursar, né? A buscar o que eu queria daí. Entendi. Não, e eu tava conferindo aqui o negócio, desculpa. Mas essa parte eu pensei que você tinha vindo só pra fazer faculdade, cara. Não, eu fui criado aqui. Criado Vamos aqui. dizer assim. Eu nasci, vim com 9 anos de idade, e aí dos 9 aos 21, quase 22, eu fiquei aqui. Olha só. Foi um Então bom já tempo. comecei tomando tereré, É já por com isso, 9 né? pra 10 anos já não largou, né? Só pro pessoal entender. Cara, é o único fisioterapeuta que eu conheço que tem tereré dentro do consultório. Ah, não, isso eu posso falar uma história aqui. Conta, Pode? por favor. Opa! Aqui que pode. Na faculdade eu falava assim pra galera, eu falava assim, um dia eu vou ter um consultório, Ó, eu vou vai. atender sozinho, com uma maca, né, ter meu espacinho e tal. Eu falei que eu não ia atender de jaleco, né, mas tem que colocar o jaleco porque daí é sinal de respeito com o seu paciente. Isso até aí tudo bem, né? Porque Campo Grande era quente pra caramba, né? E eu falei, vai ter um tereré no meu lado. E eu vou atender tomando tereré. Que não sei o quê, tá. Eu falei, não, e eu vou atender consultório sozinho. Então hoje eu atendo no meu consultório, tenho o meu tereré do ladinho lá. Só não ofereço mais para paciente por causa da pandemia. Mas antes era aberto, falava, vamos tomar um tererézinho aqui, vamos ficar de boa. Mas era gostoso. Não, é que assim, um dia eu vi a postagem do Greg, assim, aí tava lá, a maca, o tereré aqui, eu falei, mentira, que ele leva de verdade, cara. Não, isso é promessa de faculdade, Mas é ué. verdade. Eu falei, eu gosto, eu tenho que ser eu ali. Lógico. Quando eu me torno eu pro meu paciente, é mais fácil de você Exato. entrar no mundo dele e falar assim, cara, eu só tenho tamanho, né, gente? Eu tenho 90, daí eu falo assim, ó, eu só tenho tamanho, cara de bravo, né? Barba e tudo mais, mas chega lá, a gente vai conversando, vai tranquilo. Mas estamos tereré. E todo curso que eu vou, eu ligo pro hotel perguntando, posso levar tereré? Aí eles você liga pro hotel? perguntam, porque tem alguns que não deixam entrar com bebida, né? Uhum. E aí eu Verdade, sempre verdade. entro com a minha garrafinha, minha guampa, tudo mais lá, e vou tomando o tereré no meio do curso. Ah, muito A gente Sem atrapalhar legal. ninguém. A gente sabe que a gente já senta estrategicamente perto, né, nos cursos. O Greg sempre traz um tereré. A gente já sentou ali na mesma maca ou ali Sempre, vou pertinho. Mas, Serão, então deixa eu perguntar uma coisa. Você ia trabalhar na área de desportiva Isso. e não foi. E aí, quando você foi para Londrina e foi ficar em Londrina, você já começou atendendo o que você faz hoje? Como é que Não. você chegou nesse processo aí? Vamos lá. Eu cheguei lá e fui bater porta. Pedi,
tô aqui e tal. Você faz o quê? Falando, não, eu atendi durante 2 anos o time de futsal da Uniderp. E que jogava lá Copa Morena e tudo mais e tal. E daí então já tinha uma bagagem. Então eu cheguei, eu tô aqui e tal. E todo mundo, né? Vamos ver, vamos não sei o que e tal. E nesse meio tempo eu falei, eu preciso estudar. Então eu fui fazer uma pós-graduação em ortopedia e traumatologia desportiva. E ali começou o meu processo de entender que era muito mais do que ensinam pra gente, né? Então tinha muitos professores do Brasil inteiro. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Aí eu comecei a falar, não, agora eu quero mudar meu foco, né? Entrei, trabalhei durante um tempo num clube, socorrendo, tipo, gritavam lá, ô enfermeiro, ô massagista, e eu lá, né? Vamos lá, cuidar da galera. Mas ali eu captava os pacientes e, resumindo, fui abrindo portas. Sim. E nisso surgiu um convite, né? Eu deixei um currículo numa clínica e foi onde abriu as portas para mim em Londrina. E lá onde eu conheci minha esposa, né? Ela tá aqui. Ela tá ali, escondidinha ali. Aqui. E em 2004, 2005, e aí eu comecei a estudar. Daí eu fui atrás, todo ano eu faço pelo menos 1, 2, 3 ou mais cursos. Porque tem que manter sempre, por mais que você pegue um pouquinho de cada um ali, você vai somando no seu dia a dia. Mas eu fui atrás disso daí, então foi porque eu vi que não ia conseguir ir para lá, não queria ficar longe da família, né? Então eu falei, vamos começar a estudar por aqui. Comecei na hidroterapia, e era meio período hidroterapia, meio período ortopedia, e eu percebi que o meu negócio era a parte da ortopedia. Só que de repente eu vi que era uma coisa muito maior do que rege, e eu falei, não, peraí, não é só isso. Dentro da ortopedia não tem só o clássico que a gente aprende lá naquele começo da faculdade, né? Não é só isso. Até eu falo que a minha mudança de vida foi quando, na hidro, eu fui socorrer um paciente que estava subindo a rampa, né? Um hemiplégico. Então o cara foi falar tchau. Na hora que ele fez assim, ele veio para trás, o cara da minha altura. Eu saí correndo, segurei o cara e tal. Depois, acho que aí a gente tirou férias umas 3 semanas, um mês depois. E, resumi, travei na praia. Travei a coluna, grudei no poste, fiquei lá 2 horas lá parado. E eu falava, o que está acontecendo? A gente voltou, foi atrás de médico, que era da clínica lá mesmo. Aí, de novo, ele olhou e falou, isso aí é uma hérnia, você vai ter que operar. Eu falei, não vou operar. Eu tenho 24 anos de idade, eu não vou operar. 25, eu falei, não vou operar. E nisso eu falei, não, peraí, eu vou começar a estudar. Aí comecei a fazer, fiz curso com Toby Hall, fiz curso de Mulligan, Maitland, aí fui fazer um Pilates. E no Pilates ali eu conheci um australiano que me abriu caminhos de estudos. E falou, vai fazer terapia manual, por isso que eu fui fazer os Maitland, Mulligan. E nisso esse Toby Hall chegou um dia e falou, você está precisando fazer uma manipulação, hein? Daí tem que ser um osteopata ou quiroprático. Aí eu olhei e falei, o que é isso, né? Vamos ver esse trem. E eu fui atrás fazer o curso. Aí você foi atrás, então, primeiro de osteopatia, depois de ter feito esses cursos do Maitland e do Mulligan. Isso. Fui atrás eu fiz tanto curso de terapia manual antes ali. E aí eu fui fazer osteopatia. Dentro disso, eu fui para uma escola, fiz toda a formação e, na verdade, eu entrei para completar a turma, né? Estava precisando de gente, eu entrei para completar a turma. Eu fui o único que formou rápido. Eu fui o único que foi até o final sem acabar processo nenhum. E ali abriu muito o campo de visão, muito a maneira de você olhar, como eu falo, não é só olhar o paciente, você tem que olhar é uma gama de informações, é uma gama, é muita coisa para você aprender assim. Então nisso eu comecei a falar, opa, peraí, vamos pensar nisso, vamos pensar assim, o que pode ser, e fui estudar de novo. Aí eu falei, vamos lá, fiquei um tempo parado nesse período, que depois que eu terminei a formação. Fiquei ali uns 2, 3 anos assim, bem tranquilinho, fazendo curso mais de leve. Aí depois eu entrei numa mudança estratosférica de 2017 para cá. 2018. 17 a gente fez junto, isso. né? Mas onde vocês se conheceram? Essa história é longa, na verdade. Eu já, né? Arrumando confusão aqui. O Greg foi um professor na osteopatia. Então, pera, ele fez osteopatia, depois você se tornou professor no curso de osteopatia. Aí você conheceu ele lá. Conheci lá, porque ele veio dar aula aqui em Dourados. E foi bem na aula de supervisão. Era como se fosse um estágio, né? Isso. E aí a gente, tudo maluco, né?
tentando entender um monte de coisa e tentando, falar, caramba, cara, osteopatia era sacro ainda, né? era sacro. Ah, tá. Suave. Aí, assim, né? Quem fala que sacro é fácil, né? Pô, mentira, né? É. E Eu aí já visto os pacientes. Ele veio e fez assim, ó, né? Bum, clareou a mente da turma inteira. Eu falei, cara, Que ano que você fez osteopatia? Comecei em 2011 e consegui Foi logo depois que você se formou, né? 2014 para 15. Foi logo no começo. Foi. Acho que eu me lembro disso. Foi. Eu formei em dezembro, de dezembro, e em março começou a turma aqui. Do ano seguinte, 2011. 2012, 11. É 12, foi bem na fase dos estágios. E aí depois eu vou pra Londrina fazer o curso de micro. Aí você tava lá. Ele tava lá. Foi a primeira pessoa que eu vi, né? Olhei e falei, o que esse cara aí? Eu olhei e falei, o que você tá fazendo aqui, Greg? Vim estudar. Vim estudar também, vamos estudar junto. Aí você fez micro, então. Eu demorei 7 anos para fazer. E é uma coisa que eu vou falar para todo mundo. E você que, não sei se só físio que escuta, mas qualquer pessoa aí que pode estar... nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe ninguém falar que você não consegue, tá? Porque... E nunca é caro. Nunca é caro. Então todo mundo, é caro, é caro, nossa, é caro. Eu, de repente, falei, cara, o que é caro? E eu falei pra Fabi, 2 vezes que eu tinha dinheiro, chegava a data, putz, era padrinho de casamento de alguma coisa tinha que não dava. E aí eu falei assim, não, então peraí, esse ano nós vamos falar não pra tudo porque eu vou fazer esse curso. E aí eu cheguei e falei, não, nós vamos fazer e eu, em maio, então até que foi meu aniversário, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12 de maio, dia 10 de maio, meu aniversário. Comecei. Em maio de 2018, eu fechei o ciclo de todas as formações de micro. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. E em novembro eu terminei com o MKE, que era o evolutivo que estava. Então, assim, onde que está, né? O que você pode? Você pode tudo. No meu pensamento ali, eu falei, quem barra a gente é a gente mesmo. Só que daí eu abdiquei de algumas coisas, né? Então eu falei, não vou fazer isso, a gente não vai viajar, não vai tal. Então eu pensei nisso daí, falei, não, eu quero fazer essa formação. Que foi onde abriu mais a cabeça ainda porque todo mundo falava, não faz, que nem, eu vou voltar lá na osteopatia. Numa época de 2003, eu perguntei para algumas pessoas, e o que é osteopatia, o que vocês acham tal. Não vai fazer. Eu falei, nossa, não vou fazer, né? Porque o pessoal mais... ruim, porque eu fui perguntar para fisioterapeutas. Uhum, né? Claro. Então, assim, eu acho que daí uma coisa que eu aprendi com um grande professor nosso, o Afonso, que ele fala assim, a ignorância é falta de sabedoria. Então, assim, primeiro você tem que saber o que está falando lá, ou pelo menos passar por aquilo, né? Então, na hora que eu cheguei... que eu olhei e falei, não, eu vou fazer essa osteopatia. Eu falei, nossa, que legal, amo, uso todo dia. Fui para micro, a mesma coisa. Nossa, que massa, cara, esse negócio. Então, assim, cada dia você usa na verdade, você não tem como separar, mas você usa muita coisa ali. No caso, quando eu entrei na porta lá, o Afonso estava esperando, falando, faz 7 anos que eu estou esperando você aqui. Só 7. É engraçado como o Afonso Salgado tem essa história das coisas, né, diferentes. Né? Quando ele fala sobre isso, eu lembro quando, né, não palavras dele exatamente, mas no contexto, né, não opine sobre o que você desconhece. Né? Conheça primeiro. Conheça primeiro. Então, assim, e até foi legal lá no curso, né, que todo mundo assim, quem já foi tratado aqui, levanta a mão. E, cara, eu fui sem ser tratado. Sem conhecer, eu cheguei lá e falei, cara, eu quero fazer isso. E na hora que eu vi, eu falei, não, peraí, vamos lá, gostei desse negócio e agora eu vivo disso. Vivo disso não, né? É minha essência, nossa essência, e isso abriu muitas portas pra gente. Faz parte das suas ferramentas, poderia colocar assim? Todos os cursos que eu faço. Todos os cursos. Até brinco, falo até os cursos de cozinhar lá para falar com as tiazinhas, tudo mais. Tudo. Todos os cursos. Até de finanças, de tudo. Mas nunca você vai deixar de usar essa ferramenta. Nunca. Eu acabei de falar ali, nunca deixe que outra pessoa fale o que você tem que fazer, o que fale aquilo lá. Veja o que seu coração está falando e sentindo, que nem a gente estava conversando agora há pouco aqui a respeito de a clínica é soberana. Né? A prática clínica é soberana. Você vai entender o que está acontecendo com o seu paciente ali. Então, às vezes, num determinado... não pode fazer isso. Cara, eu vou arriscar, eu vou fazer. E, o cara melhora. Então, assim, isso é você ser profissional da saúde. Isso é você entender que eu não vendo técnicas. Eu não vendo curso. Eu estou lá eu vou aplicar. Então, eu faço... o que eu faço? Não interessa, é meu tratamento.
É o que eu tento falar. Eu estou fazendo o meu tratamento com as ferramentas que eu estudei. Então, que nem a gente está estudando toda semana agora aí e tal. Tamo junto lá. E de repente eu falei, cara, eu tô vendo quem tem cádmio, quem tem ferro, quem tem... Eu falo, nunca achei na minha vida que ia estudar isso daí. Que tem um aparelho para medir quanto de oxidado você tá, de metais pesados. Falei, nossa, que nível que a gente chegou, né? Que legal. Que legal você chegar ali e falar assim, ó, talvez seja isso, vamos pensar em mudar isso. E a pessoa melhora e fala, nossa, eu melhorei. Como? Vamos enxergar essa pessoa, né? Vamos tentar descobrir ali. Tratar o ser humano, o ser né? humano. Isso é uma coisa que eu, assim, eu conheço o Greg e eles falavam isso pra gente até na Ósteo já. Né? Então a essência dele já é essa. Isso que eu acho interessante pra gente poder trocar ideia. Tinha umas 20 pessoas mais ou menos e eu levantei todo mundo uma hora lá e falei, todo mundo de pé. Aí todo mundo ficou assim, falei, levanta e tal, não sei o que lá. Daí eu falava assim, ó, vocês vão levantar. Então a lesão é assim, porque assim, se você sente, é mais fácil de você aprender. Então eu falava, tá sentindo o seu corpo? Então o seu corpo tá assim, essa lesão é assim, esse assado. Essa disfunção, no caso, né? E aí, você tá vendo isso, tal. E aí, agora eu entendi por que quando tá para frente faz isso, quando tá para trás é assim, que é a flexão e extensão. Aí eu, nossa, e o isoporzinho do sacro, né? Os negocinhos lá com os palitinhos ali, ó. Eu esqueci lá com o Romeu ainda, até hoje eu não me devolvi, nem sei. Deve usar para estudar. Aí tava lá assim, e eu falava, o eixo é esse e tal, então assim, por quê? Tem gente que tem de toque, tem gente que é de falar, tem gente que é de imagem. Eu olhei cada um que tinha, porque assim, eu tenho que me botar no lugar de pessoa. É meu jeito, tá, gente? Não é de, eu tô assim, não. Eu sempre fui assim. Sempre fui desse jeito. Eu olhar e falar, a sua dificuldade é essa. Presta atenção, faz assim, esse assado. Entenda o que está acontecendo, né? Como ontem a gente estava escutando um podcast e William, né? E aí o cara fala assim, decore. Aí ele fala, não, decorar, sabe o que é decorar? Eu não sabia, decorar vem do italiano, decoração. Então, faça aquilo para você, né? Tipo, entenda aquilo e aí aquilo já vira nato para ti. E aí você consegue daí fazer uma coisa mais tranquila. Eu falei, nossa, agora entendi as coisas, muitas coisas. Sim. Então, às vezes a gente quer ler, não, entenda, compreenda aquilo e a coisa fica mais fácil. Tá? Mas eu sempre me coloco no lugar de ali, que nem no curso quando a gente estava lá, tinha gente nova, recém-formada, tinha gente ali do meio turma ali, de tantos 15, 12 anos de formado. E tinha gente que estava parado. Gente com 30 anos de profissão e elas suavam, falavam, não, vem cá. E eu ligava, Fabi, eu vou ficar no almoço aqui. E eu ficava dando aula para elas. Eu ajudava ali elas. Eu falei, não, faz assim. Mas o seu, não sei. Calma, faz assim, coloca a mão aqui, tá tudo aqui explicado, olha, bem tranquilo. Mas eu falei, esquece isso. Rela primeiro, sinta seu paciente, depois você vai pensar na teoria, depois você vai estudar. Mas é mais ou menos de uma forma assim. Tanto que no final do curso a gente tem que atender do básico, né? A gente atende um paciente. Aí tava assim, né? Todo mundo atendeu o seu e e embora, né? Poxa, já passei o meu estresse, eu não preciso mais. De repente eu volto pra sala. Sua cara. Foi pra onde já virou supervisor, né? Que ele tava ajudando a galera lá na sala. Falei, pronto. Tava ajudando. Tava. Não, e pior que eu atendi sozinho, né? Todo mundo em dupla. Você atendeu sozinho e atendeu 2 ainda. 3. 3 aí, ó, tá vendo? Atrai, né? Atrai. Isso marcou bastante, eu lembro disso. Deixa eu te perguntar assim, somando tudo isso que você falou, como é que você se define como fisioterapeuta? Você tem uma forma como você se apresenta especificamente, ou como você se entende? Porque as pessoas querem ficar dando nomes, né? Você é o quiroprata, o osteopata, mas como é que você se definiria? Pensando nisso que você falou, assim. João, uma pergunta meio assim, que eu acho que eu nunca respondi. Nunca me falaram. Não assim. estava no briefing, né? Não, mas é um negócio assim, eu sou o Gregório Araújo. E eu vou tentar te entender. Eu não sou só osteopata, não pode falar microfisioterapeuta, mas eu sou fisioterapeuta. Eu prefiro definir dessa forma. Eu sou fisioterapeuta. Eu sou um cara que vou tentar, através de artifícios de terapia manual e meios físicos, seja ele lá com LED ou com estímulos, que agora a gente usa um monte de ferramenta nova, ou exames, porque a gente pode usar. E nisso a gente tenta descobrir o que é aquela essência, o que aquela pessoa está precisando de trabalhar. Então eu prefiro falar assim, eu sou fisioterapeuta. Eu sou
somente fisioterapeuta. Qual formação que eu tenho, não sei, porque o cara que é pescador não fala que só pesca lambari, pesca pacu, pesca... Mas se abre a caixinha dele lá, meu, tem um monte de coisa. Tem fio 0 ponto não sei o quê, 1 ponto não sei o quê. Então isca de não sei o quê. Depende de como tá o rio ou da época do ano, perfeito, ele muda. Perfeito. Eu não vou com a onda, não vou com a estourada da boiada, não vou contra a maré, não vou deixar a onda me levar, a vida me levar também, não vou. Eu sempre paro e falo, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer aqui? O que isso vai me trazer? Então eu tento mostrar ali para mim, primeiro, né? Que nem a gente aprendeu a suplementar. Primeira coisa que eu fiz, todo mundo já eu fiz para mim e para a Fabi. Vamos tomar, vamos experimentar. Fizemos tudo a mudança. Nossa, vieram perguntar, o que vocês estão fazendo? Né? Tipo, que médico que vocês estão indo? Daí não, nada contra médico. Mas claro. Eu falei assim, cara, não, é que o Grey está estudando. O Grey está fazendo uns negócios, uns cursos assim, e a gente... tá, pronto. E assim vai, né? Eu falei, vamos embora, vamos continuar. Eu vou continuar minha jornada. Não ligo se recebi um não ligo se... Fico triste às vezes, sou bem... fico meio assim, mas eu não vou deixar que um obstáculo me deixe triste ou que me faça parar meu caminho. Eu pego ou eu pulo esse obstáculo, eu dou a voltinha ali e falo, vou continuar a jornada. Tá? O sol está ali e eu vou seguir. Né? Quando eu falo sol, é o meu Deus e minha fé. E é interessante, né, Greg? Porque assim, a gente, começando profissão, falando da minha pessoa também, né, a gente levanta muita bandeira, né? Eu faço tal coisa. E quando o Greg fala isso, eu me encontro nessa fala dele também. Porque, acima de tudo, a gente é fisioterapeuta. A gente sempre discute isso aqui. E a nossa base é o profissional de saúde. O que você vai usar, aí depende do paciente. Aí você tem que saber usar a ferramenta que você tem, né? Perfeito. É o que eu costumo conversar com alguns que chegam perguntando, o que eu faço? O que você acha que eu tenho que fazer? Que curso que eu tenho que fazer? Eu falo, cara, o que seu coração está mandando? O que você está pedindo? O que você quer aprender? Ou você está... você aceita esse desafio? Porque, assim, a partir do momento que você vai fazer... Quanto mais curso você faz, maior responsabilidade. É maior responsabilidade sobre o ser que está ali. Então, eu falo, o que você quer? Quero isso. Então, vai lá e faça. Não gostei. Pronto, guarda na sua caixinha ali. Você não gostou porque, cara, eu não gosto de caviar. Eu não gostei quando eu comi. 3 vezes tentei comer, não dá. Persistente ainda. Então, foi tentei, 3 vezes. Daí, olha, você foi... Parabéns para você. 3 vezes. E carneiro. Não passava mal comendo carneiro. E, de repente, eu falei, cara, comecei a gostar de carneiro. Mudou alguma coisa. Então, assim, o mundo está assim, cara. Como diz, nós não somos inertes. Nós estamos sempre em evolução. Né? Uma constância o mundo está indo. Então, eu prefiro pensar dessa forma. O que você pode fazer ou seguir nesse caminho. Greg, você percebe, assim, com esse pensamento, né, você percebe que muita gente, às vezes, olha e não entende o que está acontecendo? Ou não entende o que você faz, por exemplo? Não falo de paciente, que paciente normalmente entende. Falando de colegas mesmo. Sim. Pergunta onde que eu parei a nave. A nave eu não sei, mas a chave está aqui, né? Pergunta onde parei a nave, fala que você tá falando uns negócios aí, eu falei assim, cara, vamos estudar junto, cara. É assim, mas como que isso faz isso? Eu falei, não é de uma hora para outra, gente. Pessoal, o que acontece? Todo mundo quer assim, não existe. Acordei amanhã não existe, não existe. Tô pronto. Justo, não existe. Eu brinco sempre falando assim, gente, nada contra o miojo, desculpa aí a campanha de vocês, mas fala assim, o miojo, né, 3 minutos, certo? Não, mas tem que ferver a água, certo? E colocar ali, daí 3 minutos de cozimento ele está pronto. Então, ou seja, falta 1 minuto e pouquinho para ferver a água. Fora isso, eles tiveram que produzir esse macarrão, embalar ele, levar até o mercado para você comprar. Então, assim, a galera não pensa ali o que está acontecendo. Todo mundo quer, você... Não existe isso. Você sarou... Ninguém sara primeiro, não sara ninguém. Quem sara é a pessoa, né? Mas hoje o mal que está sendo é isso daí. Eu quero já estar assim, eu já quero assim, nossa senhora, estou 20 anos de formado, 20 anos de profissão, faço agora em dezembro. E olha, eu falo assim, nada vem de um dia para o outro, nada vem... Então, o conselho que eu posso falar é um dia após o outro. Sempre estude, leve seu caminho, levante a sua bandeira é você, no caso, é você
eu honro como profissional. Então, igual você perguntou, né, como que as pessoas falam, né, agem. Eu falo assim, olha, é muito estudo e às vezes a gente acha que tem que ser tudo bruto. E hoje você sabe que o toque sutil tem muito mais resposta. Tem muita coisa mudando no dia a dia. Né? Voltaram a estudar um pouco, né? A parte superficial, né? Eu falo, a neurociência ficou meio que... As pessoas tinham medo de estudar, eu acho. Aí eu tô aqui, né? Você tá falando, eu tô lembrando da vida, né? Então, as pessoas vão contando a vida delas, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro quando eu era estudante, eu fui para 2 congressos que não tinha nada a ver com fisioterapia. Era congresso de biologia experimental. E aí você entra na sala de neurociência, só tem aquele povo do laboratório explicando umas coisas muito loucas de fatia de cérebro de rato fresco para estudar potencial de ação e ondas de cálcio. Você entende o que desse trem? Mas eu assisti esse negócio, né? Então, eu tenho uns sites, assim, dessas. Eu assisti várias aulas dessa. Eu lembro uma que ele estava falando sobre ferro e aqueles elementos traços. Isso, quando eu estava... Para mim não fez sentido algum, mas sentei, assisti e saí. Fui lá apresentar um trabalho só, né? Beleza. Quando eu fui para o doutorado, né? Aí eu assisti a aula, eu sempre falo de um professor que ele dava aula de química médica. Né? Essa é o que ele falava. Ele era químico, doutor em química, ele era russo e depois ele fez medicina. Né? Porque ele queria entender a medicina, porque ele entendia química, mas ele queria entender a medicina. E ele publica, e ele estuda os minerais. E ele foi dar aula para a gente dos minerais, né? Era aula de biomateriais, não sei o quê. E aí, quando ele começou a falar de ferro, de cálcio, de magnésio, de cádmio, de elementos, né, de silício, da proteína, do formato quaternário, ele desenhava a proteína no quadro. O povo ficava olhando assim, né, para o desenho. Eu só ficava assim, gente, como eu queria aprender esse negócio. Porque ele começou a dar exemplos de pacientes, uma doença assim, uma intoxicação desse tipo. Aí a história que para mim marcou, disso que você estava falando, por exemplo, da suplementação, foi a história de um paciente amigo dele, na verdade, né? Que ele estava aqui no Brasil, ele começou a ter mancha de pele, a pele descorada, mas ele não tinha diagnóstico de vitiligo, mas tinha umas manchas, né, mais claras na pele. E já tinha feito biópsia de tudo e nada. Aí ele encontrou com um amigo, que era esse professor químico, e falou assim, mas você não é marroquino? Eu sou. Falei, quantos anos está no Brasil? Sei lá, 15, 20? Ele falou lá o ano, eu não sei. Mas você come em panela de alumínio? Come. Mas lá você comia como? Em panela de cobre. Então compra uma panela de cobre. Aí ele começou a cozinhar na panela de cobre e a mancha sumiu depois de algum tempo. Quase um ano depois. Falei assim, porque a sua genética... Ele começou a contar, né? Porque a sua proteína, porque não sei o que lá. E falando de química. Eu olhei e falei, gente, isso é um mundo muito legal. E aí quando você falou que o fisioterapeuta está estudando esse tipo de coisa... Porque existem esses estudos, eles estão aí, existem grandes revistas de bioquímica médica e de química médica em inglês, em francês, em alemão principalmente, falando desses elementos. É que a gente não sabe, a gente não pesquisa, a gente não lê e acha que a fisioterapia resume só o que a gente conhece. Né? Então, eu gosto de desconhecido, eu acho o máximo quando o Rodrigo começa a contar as coisas. Falei, gente, aqui... Nossa, eu falo assim, me dá até vontade de fazer o curso, né? Mas aí eu desisto depois. Ao vivo, assim, eu já falei, Gil, vai fazer. Não, você já me mandou fazer osteopatia. Eu falei, não é a minha praia. Você me mandou fazer micro uns anos atrás. Eu falei, não, eu gosto de respiratória. Tem catarro lá? Se quiser, pode ter. Não, brincadeira, né? Vai ter catarro. Porque eu falo que o fisioterapeuta respiratório não trata o catarro. Né? Eu sei. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Enfim, né? Aí ele vive me cutucando, mas é que eu gosto, né? Então, eu adorei. Você contando assim me lembrou assim, dessas experiências. Porque ver coisas diferentes fora da nossa caixa. Que aí você entende que o conhecimento é um pouquinho maior, né? Isso aí, eu falo que eu sou fora da casinha. Eu falo que eu sou, como que o paciente uma vez falou, que eu sou um fisioterapeuta... como que era mesmo? Não é que é fora da casinha, é fora da curva, não me contento com o óbvio. E eu olhei e falei, cara, eu nunca tinha me intitulado dessa forma, mas eu não me contento com o óbvio. Uhum. Eu sempre vou achar um pontinho diferente. Que veio da cadeia de lesão muscular da osteopatia, que daí veio de outros estudos, e aquilo você vai somando. Então eu falo assim, vou contar um negócio, tá? Então eu estudava com 4 livros abertos. Eu estudava de fisiologia, de anatomia, de patologia, e aí eu deixava aquilo lá aberto e ficava assim, peraí, então isso é assim, isso é assado, isso... Então se isso faz assim...
Só que ficou tão, não é que é óbvio, que nem assim, a gente não tinha tantos aqueles ossinhos que tem hoje em dia. Então eu fazia de papel, colocava com clips. Então eu falava assim, gente, mexe aqui, mexe ali. As pessoas me olhavam e falavam assim, cara, de onde que surgiu esse cara, né? Eu falava, faz assim, né? A Fabi fala que quando eu faço um olhar diferente assim, fala, vixe, dentro da minha cabeça tá assim, Você já tá imaginando a coisa acontecendo, não é? Eu olho para você, já vejo tudo, olho para dela, já faço assim, não, isso faz assim, isso pode ser assim. Você tira as suas, como que eu posso falar? As suas críticas, não, mas as suas crenças, então eu deixo rolar. Então eu estudava dessa forma, então eu falava assim, peraí, então isso pode ser assim, o que pode chegar ali? E nisso, com o tempo a gente foi estudando, eu fui falando, não, peraí, aqui, esse cantinho aqui é o que eu gosto, de tentar descobrir, vamos tentar. E aí às vezes sempre chega algumas coisas tentando te derrubar, mas eu falo, não, vamos lá, vamos de novo, vamos pensar nisso daqui, tira isso, faz assim, melhorei, mas você não me alongou, você não me fez nada. Falei, não precisa. Às vezes precisa, tá? Não sou contra. Tanto é que eu falo, vai aqui, só que você vai fazer um trabalho de fortalecimento, você vai fazer uma físio assim, se assado. Essa parte eu não faço mais. Eu domino ainda, mas eu não faço mais. Por quê? Porque hoje eu trabalho mais nessa parte de raciocínio clínico. Trabalho, executo, deixo o cara zerado e falo, agora segue seu caminho. Como todo processo tem. É igual a gente estava conversando antes aqui, a gente fala assim, o que você faz, o que você prefere? Eu falo assim, a gente não tem como dominar tudo, mas a gente pode saber um pouquinho para poder indicar. Entendeu? Eu prefiro dessa forma. Até aqui, eu te ajudei, minha parte era até aqui. O que eu podia fazer até aqui, mas eu posso te ajudar também. Olha, procura um profissional assim, procura um profissional assado, procura sempre assim. O que eu sempre falo, procure pessoas que trabalhem com saúde, não com a doença. Essa é o mais forte que eu sempre trabalhei. Pessoas que tentam descobrir que, por mais que não tenha como reverter aquele quadro, mas pelo menos você dá uma luz para aquela pessoa. Porque senão, você sabe disso, se você falar, não vai ter resultado. O cara que ganhou ali, você não ganha mais o paciente, entendeu? Agora, se você falar assim, agora se você falar assim, cara, vamos tentar pelo menos melhorar um pouquinho, e o cara chega assim rindo, mesmo com dor, mas ele tá rindo, cara, você melhorou a pessoa. Então, para mim, isso não tem resultado, não tem valor, não tem preço, né? Pode falar. Pode falar, professora. Cara. Não, é porque eu fico perguntando, né? Não, pode Esses falar. dias alguém falou assim, professora, quando é que vão perguntar para você? Eu falei, só me perguntar que eu respondo. Não, lá no podcast, você pergunta demais, né? Ué, mas a ideia... Eu falei assim, não, por isso que eu abri um podcast, que é para eu poder fazer pergunta. Eu não mudei de lado ainda, né? Não tem graça. Obrigado. Não, o que eu queria te perguntar assim, puxando isso que você falou, como que você enxerga o conceito de saúde para você e como as pessoas te trazem esse conceito de saúde no que eles vêm buscar com você? Não sei se você entendeu o que eu perguntei. Não, sim, o conceito de saúde todo mundo quer um remédio milagroso. É a pílula mágica. A pílula mágica da alegria. É a pílula mágica da alegria e felicidade eterna para todo sempre. Isso, ou então alguém vem e fala assim, né? O doutor faz aqueles manipulação daqueles crack e tal, e assim vai sarar. Ou faz aquela vez você mexeu no negócio, colocou um aparelhinho vermelho ali, e eu falo assim, então, né? Tem todo um processo, né? Que a gente aprende do aquário, limpa o peixe, limpa a água do aquário, e daí você tem que manter aquela água limpa, senão não adianta. Então eu falo, não tem como eu ficar lá, atravessar a rua com você, chegar na sua casa, saber como é que você está deitando na sua cama, como é que você está tratando seus pais, ou seu marido, sua esposa, como é que se você está fazendo exercício ou não, se está comendo bem ou não, não tem como. Então eu falo assim, a saúde para mim, né? Você tem um ambiente bem gostoso de viver, por mais que tenha seus empecilhos, tenha suas coisas, mas você tem que saber entender ele, né? E nisso você mudar esse meio. Todo mundo tem dor, todo mundo vai ter dor no dia, porque quem nunca chutou um cantinho da porta ou acertou a quina de alguma coisa, aí fala assim, acertou, beleza, machucou, porra, mas e a gente geralmente xinga e tal, de repente fala, próxima vez eu vou prestar atenção, aí a gente muda, né? Então assim, para mim o conceito de saúde é a gente começar a prestar atenção na gente e mudar essas possibilidades que podem estar alterando o nosso dia a dia. Não é só na alimentação, não é só na parte de como vive, como entra no carro, como você senta na cadeira, tem muita coisa.
Eu falo que é uma gama, é um emaranhado de coisas que aquilo gera um resultado. Esse resultado pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser uma disfunção inicial e o corpo dá alerta. E às vezes a gente não enxerga. O corpo está dando um monte de alerta. Aí a gente vai lá e faz o quê? Toma um remédio. Negação. Ou eu não quero mudar. Toma um remédio. Pô, o leite faz mal. Toma lactase. O leite faz mal. Toma lactase. Pô, então talvez vamos tentar ver o que pode ser que está fazendo isso para não tomar. Um dia ou outro ter que tomar, eu entendo. Porque tem gente que não tem como mudar. E ele vai querer festar, fazer as coisinhas, ainda mais sendo criança. Então, tudo bem, cara. Concordo, tudo mais. Mas assim, eu tomo isso daqui, tem um antigases, negócio, já tomo, beleza. Aí eu falo, cara, mas não dá. Para. Pacotinho, né? Mas é o kit de sobrevivência da galera. Eu escutei uma coisa do professor Murilo Pereira, que ele fala assim, ele falava no curso assim, pessoal, eu vou cuidar de vocês como se vocês fossem animais, cachorro, gato, você se identifica com o que você quer, tá? Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, não, vocês vão ver, eu sou veterinário. Né? Ele falou, eu não sou nutricionista, eu sou veterinário. Ele falou, não, quem tem cachorro aqui, tem gato, tem não sei o quê? Alguém levantou a mão. Quem não tem, conhece alguém que tem, que já passou por alguma coisa assim, que o cachorro teve que ir no veterinário ou tal? Já, todo mundo levantou a mão, beleza. Chega lá e fala assim, então tá, olha, ele tá com um negócio assim, se assado, a pele, né? Pelo caindo, infecção, não sei o que e tal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a ração, tá? Nós vamos dar isso. Nós vamos cuidar do intestino. Como é que tem o intestino? Tá. Aí você fica quieto e fala assim, não precisa falar mais nada. Já entendi. Já entendi. Tá? Mas o conceito de saúde engloba muita coisa. Não tem como você chegar e falar, é assim, essa é a perfeição. Não, cara, eu encaminho o paciente para médico, para nutricionista, para fono, para psicólogo, para terapeuta ocupacional, dentista, um monte. Então, assim, eu chego e falo assim, procura porque precisa para complementar esse tratamento. Se todo mundo somasse, fizesse uma cadeia do bem, seria muito mais legal. Sem fazer aquela coisa de, você tem que ir nesse. Não, vai no que você se identifica, ou que já te trata, ou que o seu bolso consiga atender. Acabou. Mas você precisa dessa ferramenta, porque é igual assim, nós somos cheios de porcas, parafusos, rodela, aí aquelas uma que é L, de 8, 6, 4, Philips. Cada um tem uma ferramenta, cara. Não dá para você usar em tudo. A gente não tem aqueles chaveiro, né, de 8. Tem várias. Canivete suíço. Isso. Cada hora tem um meio para usar isso daí. Então não dá para ser sempre vou só lá. Não, vai em outros, converse assim. Trabalha dessa forma, porque nós, como fisioterapeutas, a gente não vai ter técnica de abordar a parte intelectual. A gente entra no toque. O toque entra no emocional, tudo bem. Mas de falar, eu falo, olha, procura um psicólogo, porque assim, vai te ajudar bastante. Mas não ajuda. Às vezes sim, procura um psiquiatra, porque, cara, tem hora que a gente precisa de remédio, não tem jeito. Tem fase que não dá. Opa, vamos lá. Mas até quando? Estipula, eu vou mudar isso. Então aí eu vou conseguir fazer. Essa é a minha briga. Essa é minha como que eu posso falar? Sua luta? Não é minha luta, mas é meu incentivo de vida, como profissional. Como fisioterapeuta, é mostrar que você pode ter saúde mudando essas coisas. O remédio não vai te salvar, ele pode te ajudar. Eu não sou contra a remédio. Jamais. O remédio salva muita vida, a cirurgia salva muita vida. Eu sou contra aquelas coisas que são vendidas, às vezes, que não há necessidade. Que talvez uma mudança de alimentação, de hábito, da pessoa fazer um exercício, de ir no profissional que trabalhe com a mão ali, que trabalhe com a parte de raciocínio clínico e entenda assim, para também ter humildade de chegar e falar, eu preciso te passar para um outro profissional. Aí sim, e não ficar aquela coisa de segurar tudo mais. É meu pensamento. Tá? Então, tem gente que entende assim também, aí é legal de você pensar. Eu falo assim, o dinheiro é consequência. Minha sessão não é barata, mas ela tem valor. Entendeu? Porque eu tenho valor. E aí eu explico, olha, a gente pode mudar, mas eu compro a sua briga, você compra a sua briga. Porque às vezes a pessoa não compra a briga dela. Então. Eu tento falar dessa forma. Eu falo, dá pra gente mudar? Dá porque eu mudei, dá porque outro mudou, dá porque assim assado. De chegarem a falar pra mim que eu nunca mais ia jogar basquete por causa da lesão. Tem alguns movimentos que eu não consigo fazer, mas eu jogo. Jogo campeonato, vou brincar com meus amigos.
Fui hoje arremessar aqui no Parque dos IPs. Depois eu vi que você foi lá. Fui lá, eu Fabi, mas eu falo, nunca vão falar nunca para você, quem vai falar vai ser Deus, cara. Mas eu olho e falo assim, vamos ver se isso é verdade. Né, Rodrigo? Isso aí, nossa, é impressionante, né? Eu falo assim, como que a gente vai construindo a saúde para nós, igual o Greg colocou, começou comigo. Eu fui fazer, a Fabi foi fazer, a gente foi testar na gente, para depois a gente falar assim, gente, vamos. Aí você vai transpor isso para o seu paciente, aí você vai colocar essa informação adiante, né? Se você vive o que você faz, é mais fácil de falar. Às vezes você nem precisa falar. Só do paciente ver, não é nem em redes sociais, cara, mas é só de ver assim, e aí? E uma paciente toda vez, ela fala assim, cara, eu vim aqui toda vez, você tá rindo. Eu falei assim, que eu tivesse como chorando? Eu amo o que eu faço, cara. Eu amo chegar ali e eu falo assim, eu peço assim, para Deus todo dia, que venham pessoas que queiram se tratar. Que venham pessoas que às vezes não, pode ser desenganada, mas não tem jeito ou não deram o resultado. Vem porque eu vou dar mostrar que tem uma luz ali. E essa luz a gente pode acender. Não é no fim do túnel, a luz está ali. É que às vezes a gente está aqui e não percebe, porque falaram tanto a gente não escuta com o nosso coração. Isso eu falo para o paciente, sendo paciente, como também o profissional. Sendo médico, fisioterapeuta, nutri, psicólogo, o que for. Às vezes um jeito de abordar diferente do que você tem vai ajudar essa pessoa. Não digo salvar, mas vai ajudar. Pelo menos para ela entender que, peraí, eu posso melhorar isso daqui. Né? Eu falo assim, antigamente era, vamos lá, né? Eu sou de 81, então usava aquelas guias, mapa, né? Quando eu ia viajar, né? Então. 4 rodas. Hoje você clica lá, o Waze, Google Maps, não sei o que e tal. Se você virar para a direita e falar, não era aqui para você ir, para você ir. Até manda na gente o negócio. Você imagina como é que era, né? A gente fez eu falo assim, abrir a cabeça. A gente fez um curso em maio agora com o francês. E ele sem ser o da micro, o outro que trabalha com a parte do Miltapod e os exames de oligocheque. E ele falou que desde 76, 77, ele é médico e ele saía falando que o problema estava no intestino. E a maior parte das doenças do mundo e tal, e já tinha esses aparelhos, eles já mexiam com as luzes, já tiravam sarro deles. E hoje, em vez, ele falou assim, olha que legal, né? Um dos caras que mais tiravam sarro dele hoje é um dos mais que estudam isso. E aí ele falou assim, a inversão, tipo o cara chegar e falar, desculpa, a minha ignorância. Isso que é legal, né? De o cara chegar e falar, agora o outro fica batendo, você não faz isso. E você fala, calma, cara, vamos trabalhar junto, vamos estudar, você me ensina o que você quer, o que você tá enxergando e eu tento te mostrar. Isso. Que foi aquela questão, né? O que as pessoas falam quando você... Eu falo assim, eu falo, vai lá que eu te atendo, você vai entender o que eu faço. Não tem como eu falar num dia que nem um dia lá chegou, explica bem a osteopatia micro ali. Eu falei, rapaz, vai demorar, hein? Demorou anos para fazer isso, né? Para construir. Né? Assim, pelo que eu entendi até hoje, vai demorar assim uma vida para eu te contar. Mas eu ainda não sei se eu vou continuar aprendendo daqui para frente. Igual eu falei, né? A vida é feita de escolhas. Eu escolhi durante 5 anos, eu acho que a Fabi sabe, a gente ficou vários fins de semana sem sair. Ou saía depois do curso, né? Que sempre o pós-aula aprende bastante, né? Lógico. Mas eu abdiquei. Assim, é a hora do brain, né? É a hora que você relaxa e vai trocar ideia, né? Hora, bom. E aí, assim, eu perdi contato de alguns amigos, porque, Greg, vai ter churrasco, eu vim aqui. Falei, cara, não dá, eu tenho aula. Greg, não sei o que lá. Falei, cara, não dá, eu tenho aula. Aí eles pararam de me chamar. A amizade continua, certo? Aí depois de um tempo eu falei, eu tô de volta. Agora eu posso ir, hein? Chama que eu vou. Então, só que hoje eu trato todos. Aí, ó, tá vendo? Trato eles, familiares e tudo mais. Aí acontece alguma coisa, falou, vai lá no Greg, lá que ele faz uns negócios lá. Porque não é faz uns negócios, ele fala, ele faz uma manipulação que mexe no intestino, mexe aqui, depois ele, ó, que ele rela na cabeça e faz os negócios, faz, dá um sono. Aí, de repente ele coloca os negócios, daí você sai e fala, nossa senhora, tô outra pessoa. E realmente você faz dessa forma. Então, eles falam assim, nossa, eu achei que você ia chegar aqui e você ia me quebrar por causa do tamanho. E daí eu falei, não, cara, não vou quebrar nada. E eu tendo criancinha, recém-nascido, e do mesmo jeito, o adulto, eu amo, eu gosto. Você vai, todo mundo, você tem que se especializar numa área. Eu falei assim, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em tratar pessoas.
Fala assim, eu sou fisioterapeuta, especialista em ser fisioterapeuta, né? essa frase é boa, essa aí dá, ó. Porque, cara, a gente tem ferramenta demais. Sim. E você não vai saber todas. Isso, então. É o que você falou. E a gente defende também a mesma coisa. A gente sempre entra nisso, né? Eu acho que a próxima decoração que a gente tem que pôr aqui é uma caixa. Uma ferramenta. Uma caixinha com as ferramentinhas, porque a gente fala isso direto. Então, cada um tem um jeito de falar. Porque quando a gente fala assim, você é fisioterapeuta, assim, a gente optou pelas terapias manuais, ou a gente foi para integrativa, a gente escolheu esse caminho. E é o que o Greg falou, casa muito com o que a gente pensa pelo seguinte, cara, essa ferramenta eu não tenho. Ou eu sei fazer, mas eu não faço. Isso. Mas eu vou te encaminhar. Isso aí. Então, assim, só pra gente confirmar aquilo que a gente tá pensando muitas vezes aqui, aí você fala assim, Greg, vem aqui, aí você... É o pensamento. Eu falo assim, você encaminha, né? Daí eu paro e falo assim, será que eu posso fazer? Aí eu falo, cara, eu vou juntar, eu vou fazer esse curso para aprender. Aí eu faço. Aí eu falo assim, é muita coisa. Então, mas pelo menos eu aprendi. Aí eu falo, o que eu posso fazer? Passo para outra pessoa ou eu tento dominar aquilo lá. Mas vai ter uma hora que a agenda não deixa. Aí você tem que falar, opa, peraí, a responsabilidade é gigantesca. Então eu tenho que ter esse feedback com o paciente, esse retorno e tudo mais. Será que a gente pode, assim, não sei, se eu entender errado, você me corrige, né? Será que a gente poderia, então, tentar resumir o que você falou da saúde? Porque as pessoas vivem buscando saúde, qualidade de vida relacionada à saúde, né? É um parâmetro científico de medida, né? A saúde não é um fim, ela é um caminho. Eu acho que a saúde é como você está hoje. Porque eu canso de pegar pessoas que são, entre aspas, magras, dentro do padrão estético, dentro do padrão comportamental, e você olha assim, né? Homens musculosos, mulherada toda malhada, tal, vai ver exame de sangue. Jesus amado. Aí você fala, o que está acontecendo com essa pessoa? Não, mas eu tomo isso, eu faço assim, eu faço isso, eu trabalho assim. Eu falei assim, tá, mas você está sem energia, cara. Às vezes você está focado no negócio, aí você vê um outro que chega lá assim, e aí, doutor, tudo bem? Rapaz, dá uma zero, dá uma zoada, pegando coisas. Aí você faz exame de sangue, os caras não tem colesterol, não tem nada. E meio tal, daí você fala, então aqui, vim aqui, que tá com a dor. E da outra vez você sarou, eu mudei, eu falo assim, cara, então não existe um padrão. Sim. Não existe um padrão. Eu posso colocar alguns casos que eu vou falar aqui, assim, no meu pensamento, tá? Às vezes a gente está tomando muita coisa e está esquecendo de comer comida. Tá? Boa. Os Jetsons, né? Vendo pronto tá no pacotinho. Muito assim, muito abrindo, muito whey, não sou contra, nada. Eu entendo, só que tem uma fase que eu olho e falo assim, peraí, mas como é que você tá, cara? Você tá cansado, você tá... ou o cara tá muito assim, ou o cara tá assim, ó, e o cara não consegue sair daquilo. Gente, é um alerta isso daí, seu corpo tá falando que tem alguma coisa que você precisa de ajuda. E essa ajuda é você mudar o que está acontecendo no seu dia a dia. Então, para mim, saúde é você parar e olhar e falar, opa, como é que tá? O que você está sentindo? Estou acordando, está enferrujado, mas, faça exercício, o que está acontecendo? Né? E eu costumo falar que é a parte da energia vital. Um dos exemplos que estão acontecendo no pós-Covid aí que está vindo, pós-vacina, pós o que seja, muitos caras que fazem triatlo, muitos caras que são atletas de ponta. Então, que nem recentemente teve um que faleceu, que era um empresário e tudo mais. E por quê? Se o cara tinha feito todos os exames, check-up estava zerado. O que está acontecendo ali, será? E outro que vê lá o cara que é largado, não faz nada, mas assim, sofre com diabetes. Gente, tem coisa que esconde ali e a gente só vai ver depois. Então tem que estar, esse que está meio gordinho falou, muda a alimentação, faz assim. Não é um padrão de estética, e sim de saúde. É sim de falar assim, você está com dor assim, não apareceu do nada, igual a música do Titãs, né? É que eu falo. Você apareceu do nada. Então fala esse tipo de dor, você tem que tomar cuidado, porque é coisa escondida no seu corpo. E às vezes alguns exames não vão aparecer, tá? Mas voltando lá, para mim saúde é um padrão geral, a vida faz assim. Sua saúde também faz assim, porque semana inteira regrada, fim de semana, festa de primo, não sei o quê, aquela coisa toda, dá uma arregaçada, diminui ali. E aí, peraí, volta de novo. Então, você tem que padronizar. Uma coisa que eu gostei muito dos últimos cursos que eu fiz, desse francês, do Murilo, do Salgado, do Benini, que falou muito isso, falou assim, você tem que regrar, mas você não pode abdicar, certo? Tipo, ser tão radical também. Isso não é legal.
Então, às vezes, você está numa festa de família e não vai comer o doce que a sua tia faz, cara. Porque, eu tô de dieta. Não, cara, calma, pega um pouquinho só. Diminui outra coisa ali, porque às vezes o prazer dela ver você comendo é gigantesco. Isso. Entendeu? Eu penso de uma forma assim, mas lógico, não vai chegar a chutar o balde lá já. Não coma o doce inteiro e leve o resto para casa para comer de madrugada. Né? Mas então, e isso assim, é uma coisa assim, cara, é disciplina. É muita disciplina. Eu sou desregrado. Eu faço as coisas, daí eu paro um tempo, não, agora a gente faz, volta. A gente faz, volta. Mas assim, começa a ter uma dor, fala aí, tem coisa errada. Tem coisa errada. Vamos dar uma analisada aqui. Vamos fazer isso, porque eu cuido dos outros, eu tenho que cuidar de mim também, né? E aí eu brinco sempre disso daí. Então, eu tenho que ir lá, estou fazendo físio dentro da minha clínica, então o meu amigo me trata, porque eu torci o pé jogando basquete, então vamos arrumar, porque, cara... Porque jogar basquete é importante, trabalhar também e fazer as outras coisas da vida também e depois tem que voltar, né? A questão da saúde do Greg depende do basquete também. Que ele gosta. Eu gosto. Tira o basquete do Greg, assim. Não tira. Você entendeu? Pelo que eu estou entendendo, se precisar, ele vai com a muleta aqui e joga com a outra mão. Começa a arremessar. Né? Vamos mesmo, arremessar é bom. Tá vendo? É igual. Não, é a qualidade de vida do Greg. Eu gosto. É um esporte que pra mim mudou, fez assim, como eu falo, né? Eu joguei por Campo Grande, joguei pelo estado e devo muito, porque foi o basquete que me colocou na fisioterapia. Olha lá. Tá vendo? E é uma coisa assim que eu falo, eu joguei basquete e vôlei, né? E eu joguei vôlei pelo Comelão, não sei se alguém conhece ele ou não, lá em Campo Grande. E depois fui pro basquete com o Cisanando no Raul e depois o Ronaldo Monteiro, Pouca Monteiro, que é o treinador do Dom Bosco. E ali, num campeonato de juventude, o Melo queria que eu fosse pro vôlei e o Ronaldo pro basquete. Eu falei, eu vou no basquete, sabe por quê? Porque o vôlei ia ganhar. Eu sabia que ia ganhar. E ganhou. Tudo era 3-0. Nosso time era muito bom, cara. Até foi campeão brasileiro no meu ano. Que legal. E o basquete não, do de campo tava meio ruimzinho, sabe? E eu falei, não, a gente chegou, ficou em terceiro. Vamos dar um reforço, né, cara? Ficamos em terceiro, né? E no outro ano os meninos foram campeão brasileiro. O 8-2 daí foi muito, muito legal. E num jogo desse ali, eu não sei o que aconteceu, eu pisei no pé de um cara lá e tal, e pra vocês terem uma noção, arrancou a unha do dedão, do pé, né? Do jeito que eu caí lá, e meu pé tremia e tal, e fui no médico lá, o cara olhou e falou assim, se eu fizer um raio-x, você vai embora pra casa. Eu, 17 anos, né, Fé? E eu olhava assim e falava, o que eu faço, cara? Aí, vai lá na Físio. Foi no Físio lá, chegou no Físio, o cara já chegou assim, e aí, beleza? Tudo bem? Já chegou animado, né? Falei, cara, não, o que aconteceu? Eu falei, não, assim, se assado. Ele olhou, vou fazer assim, o que eu tenho aqui, começou a mexer, fazer uns negócios lá e tal. 2 dias depois eu joguei. E eu falei assim, nossa, o que esse cara fez, cara? E aí eu falei, não, peraí, que massa. Foi isso que falou, vou descobrir o que é isso. Mas aí tem mais história também, né? Que daí eu sempre falava, todo mundo queria, vai ser médico. E eu sou, tipo, sabe, não é do contra, mas eu falo assim, eu não quero. Por que eu vou ser médico? Aí eu queria saber por quê, né? Então eu falei, não, eu vou ser físio, porque a físio está dentro da abordagem que eu quero. Quero o quê? O toque, sabe, de você conversar ali. Então, tudo, como eu digo, tudo é um aprendizado. Não adianta você sair recém-formado já se tornar um mega de um cara. Em menos de 4 anos você não consegue. Porque quem vai te dar essa base vai ser os atendimentos. E aí, cara, na hora que você começa a atender gente importante, você vai falar, nossa, cara, você não vai suar, você não vai, sabe? Então, gente importante que eu falo é sua mãe, seu pai, seus amigos. Aí vem gente, assim, às vezes alguns médicos, que às vezes, né, por sinal de respeito, né, às vezes vem umas autoridades, aí de repente vem famosos aí do mundo global, digital e tudo mais, assim, vai desse jeito, e você olha e fala, cara, que legal. Eu atender pessoas aí e eu falo, cara, que interessante, né, como é que esse cara chegou aqui, né? Daí ele falou, não, porque falaram bem de você. Eu falei, que massa. Aí você vai ver, eu tô fazendo minha logo agora, depois de 20 anos. Verdade, não faço propaganda, não tenho cartão. Isso é verdade. Não tenho. Meu Instagram eu só coloco eu jogando basquete com a Fabi viajando e tal. Algumas coisinhas eu coloco ali, mas porque é minha essência. Mas lógico, eu tenho que fazer, porque outras pessoas precisam. E aí um dia foi que eu recebi umas 15 mensagens de pessoas de São Paulo. Eu sou de Londrina. E falando assim, você vai atender aqui, e eu
passei, encaminhei para um amigo lá, 2 amigos, falou, não, atende lá. E eu falei, mas por que chegou? Por causa de uma entrevista. Uma entrevista que eu dei, que aí bombou lá no grupo deles lá, da cidade. E, de repente, falou, não, é porque você fala de um jeito legal, não sei o quê. Daí eu falei, que legal, né? Obrigado. Você não quer vir aqui atender? Não, obrigado. Né? Não é que não, obrigado, mas um dia pode abrir esse campo, eu vou sim. Mas agora eu deixo quietinho aqui no meu cantinho em Londrina, sossegado. Mas é mais ou menos isso. A gente faz, cara. Eu faço, né? Faz acontecer. Faço, minha base é bem grande, bem forte, bem estável. A primeira chama-se família, Deus, fé, e eu amo o que eu faço. Eu amo, eu brigo com gente, que nem tem médicos que falam mal. Antigamente eu ficava nervoso. Hoje eu falo assim, tudo bem, você quer vir aqui, eu te atendo para você entender o que eu faço. Aí a gente conversa. E eu tenho alguns pacientes médicos que daí falam assim, começaram a estudar depois do que eu comecei. Porque, tipo assim, tem isso, é isso. Tem isso, é isso. Peraí, por que isso é isso? Aonde chegou disso? Esse pé tá assim por causa disso. Não fez nada. O que aconteceu? Aí eu pergunto, como é que é o seu sapato? Onde você trabalha o piso é assim? A sua cadeirinha tem esse joguinho aqui, gente? Tem? O seu sapatinho faz isso? A moça passa uma cera, alguma coisa para limpar, para deixar brilhando? Então essas coisas você tem que perguntar. E isso que eu falo, sai da casinha. Casinha assim, esse entorce em inversão, porque faz isso, a fíbula vai para frente, posterioriza a cabeça da tíbia, e faz assim, daí ele tá lesando aqui. Não, beleza, fez isso, mas, cara, tá ruim para você sentar para ir no banheiro? Tá ruim para você sentar para dirigir? Tá ruim para você ir no mercado, ficar lá 2 horas pregando, tal, não sei o quê, porque tem que fazer as coisas? Porque você tem que viver. E isso ninguém pergunta. Daí você fala, não, então na hora que estiver assim, se acalma, respira, faz isso e tal. É muita coisa para conversar, muita coisa. É bem legal isso daí. Nossa, eu sei que o Greg tem tempo, tá? Eu sei que a gente não pode extrapolar muito. Senão a gente ia abrir senão outras caixas aqui. A gente vai para várias caixinhas, a gente vai ter que fazer outro. Vou fazer uma pergunta. A gente faz online. Faz online. Mas pode ir falando aí, a gente está tranquilo de horário. O que você pode dar de conselho para quem está entrando na vida profissional, cara? Quem se formou agora em dezembro e está entrando no mercado de trabalho. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu peço para escutar o coração, mas o cara fala assim, mas não está vendo nenhum sinal. Então é o seguinte, vai bater na porta. Vai lá, pergunta, fala, estou aqui, deixa eu vir aqui, porque assim, infelizmente na nossa profissão não tem estágio, né? Se você já for formado, você pode pedir, né? Desde que esteja regulamentado dentro do seu CREFIT e tudo mais. Mas na faculdade não pode, porque daí caracterizava trabalho irregular. Né? Mas você tá ali, chegou lá, cara, vai lá, bate na porta, pergunta, vai conversar com algum profissional que atue na área que você quer. Eu fui perguntar para uma dermato. Sério? Tô zoando. Não, mas eu falo assim, você vai lá perguntar, eu fui perguntar para dona de clínica, né, como que era ser aquilo lá, o que tinha de responsabilidades, mas é de verdade mesmo. Eu fui perguntar para clínica de ortopedia, de respiratória, de dermato, de neuro, para saber, como é que funciona, qual que é o específico, né? E você fala, tem algum horário, posso vir aí, posso trabalhar? Que nem eu não queria trabalhar na piscina, mas era o que tinha e eu abracei de coração. E eu abracei de coração mesmo, porque ali eu dei o meu melhor. Dentro do que eu podia fazer, eu tentei fazer. Então a gente cuidava de muita gente. Eu fazia tudo, cantava, fazia as coisas, eu ia lá brincar. E, cara, é assim que funciona. E não chegar ali, eu tô aqui, cara, é o começo. Porque ali você vai fazer todo um trilho. Porque a gente nunca pega o trem, a gente vê o trem andando, né? Mas esquece que o cara fez todo o trabalho ali, assim, ó. Todo o trabalho. Tá? Então a minha dica é um dia após o outro. Começa a fazer e nunca seja mais do que ninguém. Sempre olhando sempre aqui, ou peça desculpa, abaixa a cabeça e vai aprender. Tá? Mas nunca levantando e falando, eu sei disso, eu sei daquilo. Às vezes essa não é a verdade naquela hora. Tá? Então, às vezes, eu costumo falar também assim que nos meus atendimentos o paciente fala, eu tô com uma dor aqui, você não mexe? Mexo. Às vezes eu sei que não é lá que eu tenho que mexer, mas eu vou mexer, porque ele está pedindo. Depois eu faço o que eu quero, ou que o meu corpo está, ou que o meu raciocínio, ou que
a parte clínica está me levando, né? Então eu costumo falar muito isso daí. Digo muito uma coisa assim, Rodrigo, que eu falo que a parte da terapia manual, raciocínio, ela te leva ao seu raciocínio. Você tem o raciocínio clínico, você faz as análises, faz tal. A parte da microacupuntura, essas outras, ela trabalha o que o corpo do cara está pedindo. Eu junto os dois. Eu faço ali e falo, olha, vamos tentar ver isso, para tentar pelo menos minimizar o que esse cara está sofrendo. Tá? E é difícil hoje a gente ver profissionais juntando os dois, né? É por isso que eu falo, porque eu gosto de conversar com o Greg por causa disso. Ele consegue juntar as duas essências, e quando a gente começa a ver isso de uma forma que a gente sempre briga que é complementar, né? Tudo que a gente faz é complementar a outro, ou o que o outro faz é complementar a gente, né? E a gente acaba tirando um pouco dessa barreira, né, que existe entre esses dois universos, vamos colocar dessa forma, que vivem às vezes em atrito, né? Isso. Aí você consegue realmente pegar esse paciente e acolher, você consegue tratar, orientar, sem ter aquela barreira de falar assim, ó, isso é isso, tal é tal, e na verdade tem muita coisa entre uma decisão e outra ali, uma palavra e outra, né? Porque até você falar que você está dividindo a técnica ali, falando isso, agora é osteopatia, agora é micro, agora é múliga, eu não estou dando aula, eu estou tratando o cara, né? Eu penso dessa forma, porque ficou tão politicagem o negócio, e eu prefiro só aplicar o meu conceito, o que eu sei, o que eu acho que naquele momento vai ser bom para o paciente. Mas você que está entrando nessa jornada aí, nunca desista, tente, vá até onde você conseguir falar, pelo menos eu tentei. Tá? E não deixe que outra pessoa fale. Então, uma coisa que eu falo sempre chegam para mim, como que você já está nesse daí? Eu olho e falo assim, eu vou passar todos os diplomas que eu tenho aqui e vai atrás de estudar pelo menos um pouquinho disso daqui para você ter uma noção do que eu estudo, né? Mas nunca deixei de falar assim, não vai ganhar dinheiro, isso não dá dinheiro. Cara, tudo dá dinheiro, se você parar para pensar. Tudo dá. Porque o principal momento que a gente vai procurar essa parte da profissão é quanto que isso me retorna. Não vamos ser hipócrita, que a gente tem que ganhar dinheiro. Lógico. Entendeu? Porque senão a gente não vive, não come, não faz nada. Não dá. A gente não é Jesus, Madre Teresa, não tem como. Né? Justamente. Não dá. A gente tem que fazer as coisas. Sim. Então, a gente faz curso, faz as coisas, então eu posso cobrar isso daí. Então, você chegar lá e falar, não, eu vou estudar, eu vou fazer isso, mas vai atrás de conhecimento. Aí as coisas vão abrindo caminho para você. Nunca desista. Então, eu falo assim, se falarem, você não vai ganhar dinheiro nessa profissão, cara, tenta pelo menos, depois a gente conversa. E aí a gente fala, né, Deller? Justamente. Tanto de aparelho que tem, e tanto de coisa que a gente faz, de viagem que a gente pode fazer, de sonhos que podem realizar, e tudo veio da fisioterapia. Tudo vem dessa parte, que daí no começo ninguém vai falar. Eu falo, uma vez a gente saiu do formado, e eu falava a matéria de administração, acho que a gente conversou uma vez isso daí, eu falei até com o Romeu uma vez, tinha que ser no último ano de faculdade, e não no começo. Porque daí você vai aprender a lidar com as coisas, a ter finanças, porque isso não ensina a gente. Na hora que você chega lá, tem que pagar taxa para o computador, taxa para a prefeitura, taxa para taxa, hein? Não era só o Crefito, né? E podia atender, né? Pronto. O Crefito ia alugar na minha sala, né? E olha lá, né? Daí eu falo, nossa, então vamos pensar nisso, né? É parte burocrática, mas... E aí, quem teria que dar aula seria alguém que teria clínica. Ou que já teve clínica, ou que já gerenciou o consultório, porque faz falta. Faz, lógico que faz. Faz falta. A gente aprendeu muita coisa na marra. Na marra mesmo. Né? A gente vai fazendo, aí de repente surge uma lei nova, você tem que adaptar essa lei, aí tem mais uma taxa para pagar, porque está incluso na lei do sei de onde, aí você tem que ficar atualizado. Em janeiro teve uma aqui. E cada cidade tem a sua, né? Então. Cada cidade, cada estado. É uma delícia, né? É maravilhoso. A gente teve uma em janeiro, só para o pessoal, né? A gente teve uma em janeiro que foi assim, ó. O pessoal da contabilidade avisou a gente no dia 10 e a gente tinha até dia 31 para fazer. Uau. Aí você fala, uau, né? E aí? Baratinho, né? Investimento pro ano que não estava previsto com o ano começando, né? Beleza. A contabilidade anual da clínica, beleza, mas tem que fazer, senão você leva multa, que é pior do que você pagar o cara, né? Então. Né? Enfim, tem coisa. Faz parte, né? Faz parte da administração. Como é que você. Além do basquete, você descansa de outro jeito?
Eu vou tirar foto com a Fabi. Ah, ele gosta de tirar foto. E tira mesmo. A Fabi tá ali escondidinha, ela não quis vir pra cá. Ela que tira foto. Daí ela fala, vamos tal lugar. Vamos. E viajar também, tá? Pegar uma estrada, assim, curtir o momento ali e tal. Muito bom. Fazer churrasco. E é muito bom churrasco do Tomar Greg. tereré. Tomar bom. tereré, fazer uma rodinha de conversar, assim. Mas essas são as coisas que eu faço. O basquete eu não deixo de mesmo que esteja às vezes parado, eu pego, vou lá dar meus arremessos, ou é meu tempo de para comigo mesmo, né? É gostoso. Um dia vocês vão entender. Eu falo que é a sensação que eu tenho no ciclismo, né? Vou, saio, isso aí, cara. dou uma volta, É gostoso. mais parecido e volta. 5 minutinhos, 10 minutinhos, meia hora, que seja ali, você faz um pouquinho, sabendo da sua limitação, brincando e tal, e é legal. Às vezes você vê a pessoa parada lá e fala, quer arremessar também? Aí a pessoa vai arremessar de qualquer jeito, mas, cara, tá lá, vamos lá. Tá se divertindo também, né? Mas eu gosto de fazer exercício. É a minha parte de descansar a cabeça ali. E também assistir uma televisãozinha, um seriado, um filminho ali, né? Quietinho, e passear com os cachorros. Mas é isso daí. Que legal. E o que é irrestrito para você e para sua vida? Olha, irrestrito, cara. Vamos lá. Pergunta difícil, cara. Não, pior mas que é bom. Pior que não quero. Irrestrito é o seguinte. Viver. Viver a minha vida, viver pensando no próximo, viajar. Para mim, eu falo assim, nada vai deixar de abalar a gente, nada vai deixar, o pensamento do outro não vai me atrapalhar. Então eu falo, eu irrestrito isso daí, eu não vou deixar de viver, não vou deixar de levantar o dia ali para fazer minhas coisas. Eu amo o que eu faço, amo minha família e tento ser ali. Eu sei que a gente carrega algumas coisinhas, mas eu tento trazer alegria para mim e para o outro. Eu sei que um sorriso, um abraço, né, Ju? É verdade. Um abraço faz diferença. Faz diferença eu falo, mesmo. pode abraçar a menina, aqui não tem proteção não. Nada não. Mas o restrito é isso, a gente não tem limite, a gente não tem fronteira. O mundo está aí, tem uma gama de coisas para fazer e às vezes, como eu sempre vou salientar novamente, vou falar novamente, não existe uma regra, não existe coisa rápida, não existe uma coisa sem você preparar o terreno, não existe nada de uma hora para outra. Tirando quem ganha na Mega Sena, essas coisas, mesmo assim o cara ficou ali fazendo alguma coisa. É uma brincadeira que eu falo, mas não tem um dia para o outro. Uma viagem, você tem que planejar. Mas se foi de um dia para o outro, tudo bem, mesmo que foi de uma hora para outra, você tem que sair do ponto A para o ponto B. Você tem que parar lá, abastecer o carro, calibrar o pneu e tal. Então tudo tem um jeito ali. E infelizmente hoje está todo mundo que é para ontem, que é o sal efervescente que vai tomar e vai zerar tudo e não zera, não vai zerar. Vai tampar ali e tal. E a gente acaba esquecendo que é a fisiologia do corpo humano, né? Pelo menos isso na época que a gente estudava lá, o Guyton falava 21 dias para cicatrizar um tecido. Pois é. E aí, o cara ainda está escrito 21 lá. Tá lá, entendeu? Professor de fisiologia só. Entendeu? Então E hoje a gente estuda isso. Hoje a gente estuda, eu falo para o paciente, chega lá com um negócio, eu falo assim, tem um eixo chamado HPA e a pessoa fica assim, né? HPA? E eu falo, olha, então, ele faz você fazer isso. Sabe aquela hora que dá aquele tudo? Não tenho isso. Aquela hora que isso eu tenho. Os caras, cada um. E assim a gente vai. É muito interessante né? O irrestrito, vamos dizer assim, gente, eu saí de um jeito lá que você tinha que pegar o paciente, fazer. Hoje, rapaz, eu faço um porrado de coisa lá, o cara, nossa, que legal. Isso que eu acho mais interessante, de você mostrar que, mas não tem perigo? Não tem nada, faz aí, vamos lá. No outro dia o cara, né, ou no meu caso, dou 10 dias para voltar. Doutor do céu, desinchou, cara. Nossa, que legal, o que você fez? Falei, fisiologia. Vamos esperar o corpo responder. Tá? Então não existe regra, existe você entender e compreender o que essa pessoa está precisando, escutar, receber, porque às vezes não é só o remédio, ou não é o remédio, e sim você tem que entender aquilo lá que está passando na fase dele. E às vezes a gente foge até da fisiologia, né? Com essa velocidade. Perfeito.
né? Perfeito. Aí você gera um estresse, esse estresse vai gerar... Aí começa toda uma cascata que a gente fala, fisiológica, né, doutora? E aí... que daí você entra no hiperestresse, ou você vai ficar acelerado ao extremo, que é aquele cara que eu falei que tá assim, ou você vai entrar num down e vai ficar assim, ó, não tem força. Então, né? Por que as pessoas não respeitam o tempo? Né? Você quer entrar nisso agora? Né? Eu falo que tudo tem um tempo. Tem tempo. Vamos abrir outra série. Né? Vamos abrir outra. O tempo, né? O tempo. A fisiologia tem o seu tempo. Tem. Né? Por mais, eu falo, A autorregulação tem seu tempo. Por mais que a gente tenha avanços, né, com tudo isso, né, tecnológicos, a gente ainda tem que respeitar o corpo humano. Por isso que eu acho interessante, né? O que o corpo desse paciente me pede, o que o corpo desse paciente precisa. Isso aí. Olha, quantos pacientes... Já vamos entrar numa outra abordagem assim. Desculpa aí. Nós estamos sus aqui. Quantos pacientes que vocês aí, por exemplo, vão ter, vai chegar com uma dor lombar para você, vou falar 3. 3 pacientes com a mesma dor lombar, no mesmo lado, a mesma coisa. Mas um pedala, um joga futebol e outro não faz nada. A dor é a mesma, mas a causa da dor foi diferente. E aí você vai descobrir ali que um foi ou parte de intestino, o outro foi porque ele foi pedalar e o gripzinho lá do negócio lá não, né, tava folgado, o pedal, jogo, e o outro tomou um tranco. São lesões diferentes, dor igual, eu tô falando, nenhuma dor é igual. Ah, o meu vizinho, nossa, tinha uma dor lá, ele passou tal coisa. Gente, vai pro profissional, vai no médico, vai no físico, vai. Mas não vai. Ah, o vizinho. E é interessante, né? Você dá mais valor pro teu vizinho do que o profissional. Cara, verdade. Do que um médico, do que um físico, do que... Meu vizinho fez tal coisa e ficou bom. Nossa, mas aí não viu que o cara foi no médico, um físio, aí mudou, foi na Nutri também para arrumar tal coisa. Aí, talvez por causa de problemas emocionais, porque é somático e tal, o cara foi lá, não, vou numa psicóloga, e assim por diante. E vê o resultado, mas não sabe o que aconteceu no caminho para o outro. É a história do miojo, né? É igual aquele dia com o Robotinho, a gente falou, né? O leite não nasceu na caixinha, né? Pelo amor de Deus. Isso aí. Não brotou lá do nada. É isso aí. Greg, obrigado, cara. Um prazer. De verdade. Eu sou grato. Por ter vindo aqui, compartilhar, a gente vai encerrando, mas assim, com aquele gostinho de volta de novo, cara. Não, sim, opa! A gente fala mais vezes aí. Vamos, será um prazer. Cabeça. Obrigadão mesmo. Obrigado. Por ter tirado esse tempo, assim que a gente tá corridinha. Tem bastante coisa pra fazer também. Tranquilo, família tá lá, daqui a pouco a gente se encontra lá com todo mundo. Dá certo. Eu quem sou grato por abrir a oportunidade de conversar com vocês, e conversar com possíveis profissionais futuros, seja físico, seja nutri, médico, qualquer um. Só peço assim para uma coisa que eu aprendi, todo paciente que chega para você, trate ele como sendo ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, irmã, parente, alguma coisa, tá? Porque daí você vai entender. E o universo tem uma lei, né? Que é a lei, né, do retorno. Então eu sempre falo, né? Faça sem pensar a quem está sendo feito e sem receber assim, o que você vai receber em troca, né? Gentileza gera gentileza e assim por diante, tá? Então tento, né, me esforço para ser o melhor, mas às vezes o que é o melhor para a gente, né? A gente é treinado para sempre executar 1 mais 1 é 2, mas na saúde não existe isso. Então às vezes essas pessoas que às vezes a gente não conseguiu ajudar, talvez elas sirvam para a gente, em vez de jogar para baixo, sirva para motivar, para você correr atrás e descobrir por que isso. Se estava em você como profissional ou nessa pessoa, porque existia alguma coisa escondida. Então, o meu jeito de pensar é dessa forma. Tá? E sempre em prol de mostrar que você pode mudar. Mudar a si para depois mudar o próximo. Perfeito. Tá? Nossa, excelente fechamento, hein? Que legal. Pessoal prazer. Ficou, né? Prazer é meu, gente. Fabi, obrigado. A próxima a gente fala aí, Fabi. Fala aí, Fabi. A próxima a gente arrasta a gente põe mais um microfone para ela. Vai sentar aqui do meu ladinho. Você tá do lado. Tomar um terereco. Lógico. E o pessoal que assistiu a gente até aqui, obrigado também. Aproveita e já se inscreve, curte, compartilha aí. É aquela coisa lá do YouTube, né? Que a gente tá aprendendo ainda. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau. Um abraço.